Talvez você está confiando no teu carro novo, na tua casa, no teu trabalho, no teu dinheiro, hein? Pense aí, talvez você está se tornando um Golias, e no sentido da fé, isto é um perigo. Ter cura que o Senhor vai edificar, tão somente confia em Deus. Veja além daquilo que é óbvio, daquilo que é visível. Olhe com os olhos da fé. Os versos 45, 46 e o 47. Confia em Deus, uma história bem conhecida, e creio que Deus vai falar grandemente ao seu coração. Diz assim a palavra: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Pai querido, obrigado. Tua palavra foi lida, nós cantamos louvores, adoramos, e agora esta palavra, Senhor, vai trazer resposta. Eu creio que o Senhor vai falar conosco, que a nossa fé será fortalecida nesta noite, e nós vamos sair daqui confiando mais em Ti, dependendo mais de Ti e do poder do alto. Meu Deus, se alguém está ainda incrédulo acerca do Teu poder, acerca do Teu cuidado, que essa palavra os ajude a confiar no Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, assim como Davi. Vamos olhar para a vida deste homem e vamos continuar confiando em Deus. Me use e fale com a tua igreja para a glória de Deus. Amém. Que bênção podermos, meditar na palavra de Deus. Davi e Golias, uma das histórias, que as crianças gostam muito, aprendem, esse duelo de gigantes. Como assim, pastor Josias? Não era um guerreiro, Golias não era um gigante, Davi não era pequenininho? Não. Aqui é um duelo de gigantes. E nós vamos ver o porquê que Davi era um gigante. Davi era um gigante não no tamanho físico como Golias. O capítulo 17 vai narrar aqui o desafio que este homem, chamado Golias, guerreiro dos filisteus, fez. Os filisteus eram um povo inimigo de Israel, ficavam ali à beira do mar Mediterrâneo, a Filistia tinha várias cidades, e eles estavam ali. Era um povo habilidoso na parte do ferro, e eles tinham vantagem na guerra por causa disso. Eles eram habilidosos em fazer espada, em afiar as ferramentas, então eles tinham o domínio, o monopólio do ferro. Então, era um inimigo perigoso para Israel. E eles fazem esse afronta. Golias, que era um homem grande, verso 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, cidade de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Então, olha só
a descrição, você pode continuar lendo aí, essa descrição de Golias. Golias era um gigante físico, 6 côvados, mais ou menos aí, um pouquinho mais de 4 metros, né, de altura. Davi tinha aí, né, menos de 2 metros, né, aí 1,70 m, enfim. Então era muito desproporcional, mas olhando para a fé de Davi, nós vamos entender que Davi era o gigante da fé, não na estatura física, como Golias. E aqui também é um grande alerta para nós, um grande alerta para você que ouve a palavra de Deus nesta noite. Será que não estamos nos tornando um Golias? Sei que você conhece essa história, já leu várias vezes, né? Ou está ouvindo pela primeira vez, não importa, mas vamos meditar juntos aqui, para que a gente tire grandes lições. E uma das indagações que eu faço aqui é: será que você não está se tornando um Golias? Mas como assim, pastor Josias? Né, irmão Guilherme? Pergunta meia, né, fazer a gente pensar. Como assim se tornando um Golias? Golias confiava no seu tamanho. Golias era experiente soldado de guerra. E ele confiava na sua espada. Diz ali, né, os detalhes no verso 5 e 6. A sua lança. Ele confiava na força do seu braço. Olha que interessante. Será, meu querido, que você também não está confiando na força do seu braço? Pense aí. Será que você não está confiando na força do seu braço, se tornando um Golias? Talvez você está confiando no teu carro novo, na tua casa, no teu trabalho, no teu dinheiro, hein? Pense aí, talvez você está se tornando um Golias, e no sentido da fé, isto é um perigo, você vai ver o perigo que é. Então, que venhamos sondar os nossos corações nesta noite, continuemos sendo Davi, continuemos confiando em Deus sempre, aleluia. É o nosso propósito, confiarmos em Deus sempre. É muito interessante, irmãos, porque Golias, olhando para o seu tamanho, ele vai fazer aqui um desafio no verso 9. Ele diz assim, para escolher, né, o verso 8, e parou e clamou às campinas de Israel e disse-lhe, para que sereis a ordenar a batalha, não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul, escolham dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos servos vossos. Porém, se eu o vencer e ferir, então sereis nossos servos e nós servireis. E disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejamos. Então, olha, a ousadia de Golias, quer ganhar a guerra sozinho, confiando no seu tamanho. Ele falou, não vai ter ninguém, não vai aparecer ninguém. E ele se apresentava todo dia pela manhã e à tarde. Por um espaço de 40 dias, ele está ali desafiando. Cadê o guerreiro de vocês? Não tem homem aí para lutar comigo? Cadê o guerreiro? Então ele fez esse desafio, confiando na sua força. E talvez, pela a história de vida, a caminhada, se nós não cuidarmos, a gente pode se tornar um Golias. Deixar de confiar em Deus. Deixar de depender de Deus. E estarmos confiando na nossa força. Eu ouvi uma vez,
pastor Osmar Pedro, numa mensagem, fazendo uma ilustração, ele falou, olha, está tão moderno hoje que a gente acaba nem orando mais, né? Quando algum familiar está com problema, ou foi viajar, né? Ele falando de questão pastoral, né? Falou, a esposa só liga, né? Está tudo bem, aí não precisa orar mais. Antigamente, não, o filho saía de casa, tinha como monitorar no WhatsApp. Então, ficava orando, Senhor, guarda o meu filho, Senhor, guarda o meu esposo, guarda a minha esposa, protege, até chegar em casa. Estava ali orando, e ele disse, agora não precisa, manda um WhatsApp, está bem, né? Ou liga, está tudo bem, ok, então não precisa nem orar, porque está tudo bem. Então, isso é ir se tornando um Golias, deixar de depender de Deus, de orar, por exemplo, de ler a Bíblia. Então, vamos caminhando aqui. E eu achei muito pertinente, né, trazer essa ilustração. Confiemos em Deus, irmãos, não na tecnologia. A gente está aqui transmitindo, é bênção. Alcançamos mais pessoas, mas nós não podemos ir transferindo a ação de Deus, o poder, a fé, a confiança. De repente, Deus tem te abençoado em plena pandemia, porque o nosso Deus é o Deus que governa o universo, é o dono do ouro e da prata. E aí você pode achar que você é um bom profissional, né? Que você está ganhando muito dinheiro pela força do teu braço. Não, continue orando, continue honrando ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, continue dependendo de Deus. Continue confiando em Deus, que é Ele que abre a porta do trabalho, é Ele que tem preservado e vai preservar o teu emprego, vai dar a tua roupa, o teu pão, a tua água, como disse o Senhor Jesus, lá em Mateus 6, que Deus cuida de nós, Ele cuida dos passarinhos, das aves, e Ele cuida de nós, e não vai deixar faltar o nosso pão, a nossa água, a nossa vestimenta, aleluias. Glórias ao nome do Senhor. E aqui segue a narrativa. De repente, Davi, ele é enviado, né, por seu pai Jessé para ver como estavam os seus irmãos. A partir do verso 12, a gente vai encontrar isso. Esse relato. Então, Jessé manda Davi. Davi era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas e não entrou no exército do rei Saul. Destaca aqui 3 dos 7 irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samar, verso 13. Faziam parte do exército do rei Saul, eram homens altos, grandes. E Saul, vai ter um local aqui que diz que o rei Saul convocou todos os homens fortes para o seu exército. Saul era um rei que também vivia de aparência, né? Eu não marquei aqui o texto, mas vai dizer que pela guerra que havia, Saul convocou todos os homens fortes na aparência física para o exército. Davi era pequenininho. Talvez Davi até fez, né? Se alistou lá, quando chegou no dia da prova, você é muito baixinho, pode ir embora. Você não serve para o nosso exército, porque Saul estava também confiando no tamanho das pessoas. Irmãos, isso é um perigo. Isso é um perigo. Então, Davi, ele era desprezado pelos seus irmãos. A narrativa vai mostrar aqui a aspereza do seu irmão ao encontrá-lo ali. Ele era desprezado. Mas Deus decidiu usar Davi. Deus decidiu usar a Davi. E aqui ele vai ver aquela cena. 40 dias. Uns 40 dias. Não é um dia, não é 4. 40 dias aqueles filisteus afrontando. E nenhum dos homens grandes e fortes do exército do rei Saul
teve coragem de enfrentar o Golias? Ninguém, nem com o prêmio que o rei estava oferecendo, isenção de imposto, a sua filha, Mical, né, sua filha em casamento, e honras. Então tinha um prêmio, mas ninguém dos homens fortes tinha coragem. Né? O texto vai dizer que Israel estava desmaiado, estavam com medo. E assim acontece, meu querido, se você começar a confiar em coisas terrenas, em dinheiro, em pessoas, em seres humanos, tão somente, vai chegar o momento da dificuldade, você vai ficar com medo, poderá cair, como Israel estava ali, não tinham reação, não tinham atitude, o medo tinha paralisado eles. Mas Davi olha aquilo ali, e Davi começa a observar as pessoas, e ele ouve um comentário que vai ter um prêmio, e ele pergunta. Não que Davi está apenas interessado no prêmio, que a motivação de Davi seja o prêmio em si. Não, mas o prêmio ali também ajudou, tem um prêmio. Com prêmio ou sem prêmio, eu estava disposto a lutar. Eu entendo que Davi já estava disposto a lutar, aí com mais um prêmio ainda, mas o prêmio era algo terreno. O prêmio que eu e você devemos buscar é o que vem dos céus. E essa fé, essa confiança de Davi, irmãos, é interessante por isso. Tem um prêmio, mas ele está lá, preocupado, porque Golias afronta o Deus de Israel. Davi, desde pequenininho, recebia afronta dos seus irmãos. Se Golias tivesse afrontado a Golias, se o Golias tivesse afrontado a Davi tão somente, ele talvez não iria ficar tão indignado. Seus irmãos os desprezavam, o afrontavam em sua casa. Ele já tinha aprendido a lidar com a afronta humana. Mas Golias e os filisteus estão afrontando a Deus. O verso que nós lemos falou sobre isso. Então, aquilo ali, Davi falou, não. Mexer comigo é uma coisa, mexer com meu Deus, com a minha fé, aí não vai ficar barato. A fé dele, ele confiava em Deus. E se dispõe a lutar. É tão interessante isso, ninguém se dispõe. Quando Davi aparece ali, o Eliabe já olha, o que você está fazendo aqui? Bem sei da tua intenção. E ele começa ali a tentar desestimular Davi. E ele segue esse diálogo. Quando Davi se dispõe, o próprio rei Saul também diz que ele é muito novo, que ele é muito novinho, que não tem condições, mas ele segue confiando em Deus. Olha só o 32. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o gigante Golias. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Aí o 33. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então o rei está olhando a aparência, olhando a idade, e Davi está olhando para Deus. Davi está olhando para Deus. Então chega mais perto aqui, meu querido, chega mais perto aqui. Você tem olhado para onde? Pense aí comigo, você tem olhado para onde? Saul está olhando na esfera terrena tão somente. Davi está olhando além dos fatos, além da esfera terrena. Davi está olhando para o Todo-Poderoso, aquele que é o Senhor do exército do Deus de Israel.
Olhe para Deus, meu querido. Não olhe só os problemas, só as dificuldades. Então, Davi, ele tem essa fé. Ele está olhando para cima. Olhe para cima, não fique olhando somente para baixo. Olhe para cima. A fé nos faz isso, a confiança em Deus nos faz olhar para cima. Glória a Deus. Foi falado ontem lá em Guaramirim, a pandemia não parou a igreja, porque a igreja não olha os problemas, a igreja não olha quem está no poder ou quem não está no poder. A igreja olha para cima, porque as respostas vêm dos céus, aleluia. Ser cristão é isso, meu querido. Ser cristão é confiar em Deus, e confiar em Deus é olhar para cima, é olhar para o alto. De onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. E Davi se dispõe. Saul continua olhando para a terra. Davi justifica e diz: olha, teu servo apacentava ovelha, eu sou um menino, posso não ter altura, mas para defender as ovelhas, eu matei um urso, matei um leão, eu tenho força, eu tenho coragem, e eu vou fazer o mesmo com esse filisteu. Então Davi, ele está olhando além das circunstâncias. Está confiando plenamente em Deus. E é isso, meu querido, que eu e você precisamos. Covid-19 está aí, vacina, muitos têm olhado para a vacina, agora está controlado, não sabemos o que virá pela frente. Outra enfermidade, outras dificuldades virão, está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Nós estamos vencendo esta pandemia. Está aí, né, a vacina pelo avanço da ciência, mas poderão vir outras coisas e você terá que confiar em Deus. E quando a ciência falhar, como a gente viu em meio a essa pandemia, quantas pessoas que tinham dinheiro, pagaram o melhor médico e morreram. E nós precisamos confiar em Deus, esse Deus que é o Deus que ressuscitará, ainda que a gente morra, Ele vai dar vida para nós. Então Davi está aqui, Saul olhando para a terra, dá a sua armadura. Então Davi, já que você vai, pega aqui, pega a minha espada, pega aqui as minhas armas de guerra, porque Davi está olhando a aparência. Davi está confiando naquele aparato. Diz, morre pelo menos como um guerreiro. Você vai morrer como um guerreiro. Veste aqui, né, as minhas armas de guerra. E Davi até vestiu aquilo ali, mas não se adaptou, ele não tinha habilidade. Verso 38, Saul dá as suas vestes, ele não conseguia nem andar. Davi era tão pequeno, né, conseguia nem andar com a roupa de Saul. Era pesada, era difícil. E ele diz, não, olha, deixa isso aí. Com aquilo que eu sei lutar. Aleluias. Eu vou com as minhas armas. E ele pega 5 pedras, pega o seu alforje de pastor, a sua funda, verso 40, e ele vai com aquilo que ele tinha habilidade. Irmãos, ser cristão é ter habilidade em manusear a palavra de Deus. Infelizmente, muitos cristãos não têm lido a Bíblia, não têm intimidade, não têm habilidade com a palavra de Deus. Está aqui, ó, esse livro, esse manual do Criador aqui, ó. Assim como Davi era hábil na funda em lançar pedras. Por quê? Porque ele estava todo dia com a funda na mão. Todo dia lançando pedra. Todo dia treinando. Então ele se tornou muito hábil em lançar pedras, em afugentar, né, os lobos, os leões,
em defender as ovelhas. E ele falou, é isso aqui, eu sou bom nisso, eu tenho habilidade com a funda, e eu vou com a funda. Porque quem vai dar a vitória é Deus. Não importa se é com uma espada, se é com uma funda, se é sem nada na mão. Deus é quem vai entregar os filisteus em nossas mãos. Os versos iniciais que nós lemos. Golias também se apresenta com as suas armas, confiando no seu poderio. E Davi diz, olha, eu vou contra ti, é com a minha fé, confiando no Senhor Deus do exército. E Ele vai me fazer vitorioso. Então Davi expressa toda a sua confiança. Humanamente, você iria apostar em quem? Né? Imagina, irmãos, as pessoas, né? O ser humano sempre aproveita as oportunidades. Eu imagino que teve lá, né? Muitas apostas, né? Pessoas que perderam dinheiro porque apostaram no Golias. Né? Alguém falou, vamos fazer as apostas aqui, Davi ou Golias. E você ia apostar em quem? Humanamente, irmãos, é claro, olhando apenas com os olhos humanos, a gente iria investir em Golias. Era óbvio, um menino com pedras, um guerreiro com a sua lança e com o seu escudeiro na frente ainda, que ia diante dele. Então, era óbvio que Golias ia ganhar, mas quando vem para o reino, quando vem para a esfera espiritual, não é o óbvio, é ir além, não é o que você está vendo, é muito além do que isso, aleluia. E por isso, irmãos, confiar em Deus é enxergar além do que os olhos estão vendo, é enxergar além, é o que Davi fez, enxergou além, por confiar em Deus. Nós, com a nossa fé, não vemos apenas problemas, apenas dificuldade, mas nós já vemos a vitória que vem de Deus. Nós já conseguimos ver as respostas. E ainda que a gente não obtenha uma resposta, a gente tem a fé, a esperança na salvação, na ressurreição. Então a gente tem que olhar além daquilo que os nossos olhos físicos estão vendo. Confiar em Deus é isso, irmãos. Não tem alimento, mas você vai continuar confiando, porque a palavra diz, Davi, lá nos Salmos, ele vai dizer, fui moço, agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Deus cuida de nós, irmãos. Olhe além, e obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Confiar em Deus é se voltar para a palavra e obedecer. Muitos estão deixando de confiar em Deus, deixando de obedecer aos mandamentos do Senhor, de contribuir, deixam de ser generosos com medo de faltar alguma coisa. Confie em Deus, exerça a sua fidelidade. E eu louvo a Deus porque passamos a pandemia e graças a Deus, irmãos, continuaram ofertando, dizimando. Isso é confiar em Deus. Aí você diz que confia em Deus, mas faz tudo do teu jeito. Isso não é confiar em Deus. Confiar em Deus é seguir o manual. Você está confiando em Deus ou fazendo do seu jeito? Pense aí. E o resultado final aqui para nós concluirmos, irmãos, para a gente concluir esta palavra. Então, Davi, ele vai no nome do Senhor dos Exércitos, e ele já declara o que vai acontecer, que não somente Golias vai morrer, mas ele diz, olha, os corpos dos filisteus darei às aves dos céus. E Davi vai, pega a sua pedra, lança, acerta o gigante.
O verso 48, Davi se apressou, correu, girou a funda, lançou a pedra, acertou o filisteu, cravou na testa, diz o verso 49. Davi poderia levantar e comemorar, não, ele correu, pulou em cima, pegou a espada de Golias e degolou ele, para consumar a vitória. E agora, todos vendo que Golias era morto, os filisteus fugiram. Israel agora se alegra e saem todos contra os filisteus. E Davi torna-se o campeão de Israel, porque teve fé, porque teve confiança em Deus. Talvez você tenha sido desprezado pela sua família, como foi Davi. Não se preocupe. Talvez você está aparentemente sendo desprezado. Confie em Deus, continue orando. E no tempo certo, Deus vai te usar. Sabe, irmãos, nesses tempos que estamos vivendo, a gente precisa de mais fé, de exercitar a nossa fé, de confiar plenamente em Deus. E confiar em Deus é fazer aquilo que ninguém quer fazer. Confiar em Deus é fazer aquilo que ninguém está tendo coragem de fazer, mas nós fazemos. Muitos não conseguem separar os 10% para honrar a Deus. Isso é fé, isso é confiar em Deus. Não consegue entender que a oração tem resposta. Não existe oração sem resposta. Nos entenda isso. Ore, chore, clame a Deus. Confie, a oração é poderosa. A palavra diz: a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Nós vamos orar daqui a pouco. Coloque o seu problema, a sua dificuldade, seja física, uma enfermidade que você tem, você vai orar. Talvez o teu gigante que você tenha que enfrentar é a enfermidade, é o desemprego, é a falta de dinheiro, talvez a incredulidade, não sei, mas faça como Davi, tenha fé em Deus, confie em Deus e a resposta vai vir. Amém, meu querido? Se você confiar em Deus, você vai ser abençoado. É por isso que Davi escreve lá no Salmos 20, verso 7, dizendo assim, para a gente concluir: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos orar agora, meus queridos, e eu tenho certeza que o Senhor vai trazer resposta para a sua vida, que o Senhor vai trazer cura, que o Senhor vai edificar. Tão somente confia em Deus. Veja além daquilo que é óbvio, daquilo que é visível. Olhe com os olhos da fé e exercite a sua fé em oração. No nome de Jesus, eu quero que você decida confiar em Deus. Não sei se você está confiando nas tuas habilidades, nas tuas forças. Se você estiver confiando no dinheiro, em algum amuleto, talvez você tenha aí algum objeto tido pela sociedade como algo que vai trazer sorte, que vai fazer entrar dinheiro dentro da sua casa. Não é uma estátua de um animal que vai entrar dinheiro na tua casa. Não, a palavra diz que a bênção vem de Deus. Confia em Deus. Talvez você tenha andado por esses caminhos de amuletos, de superstições. Talvez você está esperando uma resposta do governo terreno para as coisas melhorarem. Não, meus queridos, a palavra de hoje vem trazer eu e você para o nível espiritual. Não fique esperando um líder político resolver a situação
do país. Não confie em Deus, dependa de Deus, porque Deus não vai fazer você sofrer. O exército de Deus é o exército vencedor, aleluia. Quer fazer parte do exército vencedor? Decida confiar em Deus e você vai ter as respostas e a bênção, assim como Davi teve. Nós vamos orar agora. Nós vamos estar orando. O presbítero José Bento estará vindo aqui fazer as intercessões. Coloque-se na presença de Deus. Decida confiar em Deus e você vai ter as respostas e a bênção, assim como Davi teve. Nós vamos orar agora. Nós vamos estar orando. O presbítero José Bento estará vindo aqui fazer as intercessões. Coloque-se na presença de Deus. Só quero dizer uma última palavra. Decida confiar em Deus. Diga comigo: eu decido confiar apenas em Deus. Amém. Esquece aquilo que tem falado, esquece as receitas humanas, confia em Deus. E as respostas de Deus está aqui, ó, na palavra de Deus. Tem muito mais palavras poderosas. Essa é uma das muitas palavras de Deus para a sua vida. Confiar em Deus é ler e seguir esse manual. Você decidiu confiar em Deus, agora a sua vida vai ser pautada pela palavra de Deus. Caso contrário, você está jogando palavras ao vento. Se você diz que confia em Deus e despreza a Bíblia, você não confia em Deus. Confiar em Deus é seguir o manual. Pense nisso. Glória a Deus. Em Deus, irmãos, assim como Davi confiou no Senhor, nós também somos desafiados a confiar em Deus. As circunstâncias ali eram todas adversas a ele, né? Como o pastor disse, a chance de dar errado ali era muito grande.